Feliz Ano Novo para todos vocês. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos entrando agora em sua casa nesse primeiro dia do ano para podermos interagir nesse momento consagrado ao Pai das misericórdias em que nós vamos meditar também na sua palavra e vamos rezar confiando a Ele as nossas vidas e os nossos corações e tudo aquilo que nós preparamos para esse ano novo que está se iniciando. Estamos ainda dentro da oitava do Natal e por isso nós nos alegramos com essa luz que brilhou sobre nós. O Salvador veio até nós para nos salvar. Alegremos-nos, que as luzes do Natal dissipem as trevas da nossa mente e do nosso coração, para que possamos enxergar com clareza a Deus que se revela a nós. A carta de Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7, nos diz o seguinte: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Meus irmãos, as alegrias do Natal enchem o nosso coração. Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que recebêssemos a filiação adotiva. Vamos entender isso. O que é a lei? A lei é aquele mandamento. Não faças tal coisa, né? Os 10 mandamentos é a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e dias santos, honrar o pai e a mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não dar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias. Esses mandamentos, a lei que foi dada a Moisés e os profetas. E a lei, para se cumprir a lei, quem comete um crime, ele é condenado por aquele crime. E qual é o crime que nos condena para sempre? É o pecado. Se nós não vivemos a justiça, nós vivemos o pecado. E o pecado nos condena. E o pecado nosso não é contra a natureza, a criação. O pecado nosso é contra Deus. Esse nos condena à morte eterna. Então, como que Deus nos salva? Ele nos salva enviando o seu Filho sujeito à lei para libertar, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Então o homem sem pecado assumiu a nossa condição para nos salvar do pecado que nos condena eternamente, nos rompe eternamente com Deus. Então foi por isso, Jesus veio na nossa humanidade para nos libertar. E isso é obra de Deus. Quem de nós pode pagar seus pecados? Muitos já dizem isso daí, né? Eu estou pagando pelos meus pecados, eu estou pagando pelos meus... Não, você está sofrendo as consequências do seu pecado. Você não está pagando por ele, porque quem paga pelo seu pecado é Jesus. Ele veio para justamente nos libertar da lei, para que recebêssemos a filiação adotiva, da lei que nos condena. Por isso que a morte eterna é a recusa da salvação de Deus, é a recusa do perdão que Ele nos oferece, é não buscar, é não querer, é não receber esse perdão. Por isso Ele nos é dado, é gratuito. O perdão de Deus é gratuito, Ele não exige nada de nós, a não ser a nossa aceitação, o nosso arrependimento e a nossa contrição. Pequei contra Ti, Senhor. E assim a gente recebe esse perdão, essa cura. E que todos recebêssemos a filiação adotiva, quer dizer, nos tornássemos por Jesus filhos do Pai. É em Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus, no Filho, porque nós somos criaturas. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, somos criaturas, não somos criador.
Nós não somos o super-homem, né? Nem o super-deus. Não somos. Somos criaturas de Deus. É Deus quem nos criou. Criou-nos em liberdade e essa liberdade fez com que nós permitíssemos o pecado. Mas mesmo cometendo o pecado, Deus não nos abandonou, enviando o seu Filho para justamente nos libertar da lei que nos condena à morte eterna. Por isso há salvação para todos os homens. Só não há salvação para quem não aceita a salvação que Deus oferece. Aí já está condenado. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não aceitou a proposta de Deus de salvação e de vida. Essa é a resposta livre que nós demos, porque com a mesma liberdade que nós fomos ao pecado, nós temos a mesma liberdade de sair dele e voltar para Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos salvos. Mas se nós permanecemos no nosso pecado, nós estamos nos condenando para sempre. Então quem nos salvou foi Jesus. O Verbo, o homem sem pecado, é que libertou o homem pecador, pela sua oferta, pela sua entrega a Deus de todo o coração. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Por causa de Jesus nós podemos chamar a Deus de Pai. Porque Ele nos salvou e nos uniu à divindade, ao Pai. Por isso nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus. Não é porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança que nós somos filhos dEle. Nós somos criação dEle. Mas nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus. Porque foi Ele quem nos redimiu do pecado e nos trouxe a vida junto de Deus. Aí sim, em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. E aí nós podemos dizer que Deus é nosso Pai. O Espírito Santo, que é derramado sobre nós, nos leva a dizer, Deus é meu Pai, porque eu fui lavado nas águas do batismo. Jesus me inseriu na comunhão com a Trindade, com Deus. Então, assim eu passo a pertencer a Ele. Assim ele vai dizer ao apóstolo, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. No pecado nós somos escravos. Sem o pecado nos tornamos filhos de Deus e permanecemos na fidelidade a Ele. E é isso que dá a nós essa garantia, essa certeza de que quando nós abandonamos o pecado, porque o pecado nos escraviza, o pecado nos enjaula, o pecado nos condena à morte eterna, mas Jesus é o único que pode nos libertar dela. E quem reconhece os seus pecados e os confessa e busca caminhar com Deus, aí nós nos retornamos e passamos a ser verdadeiramente filhos e filhas dele e participamos de toda a graça que ele nos concede. E nós nos tornamos herdeiros como Jesus, que ressuscitado e glorificado junto do Pai, reina sobre todos e nós vamos participar também da sua glória. Todo aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, eu os darei a vida eterna junto de Deus. E é isso que o Evangelho, o ensinamento da igreja toda faz para nós. Evangelizar significa levar as pessoas a ter um encontro com Deus, serem libertos dos seus pecados e inserir-se na vida divina por Jesus, nosso Senhor. Por isso que sem Jesus ninguém se salva. A porta que nos leva para o céu é Jesus, que morreu na cruz para nos libertar do poder do pecado. Então vamos agora, neste primeiro dia do ano, entregar nossas vidas na mão do Pai das misericórdias e pedir a Ele que nesta caminhada de nossa vida, que Ele nos deu a graça de termos ainda, nos conduza cada dia mais na verdade e na salvação que Ele trouxe. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos.
para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E nesse primeiro dia de ano, quero abençoar a sua casa, a sua família, todos os seus bens, todos os seus caminhos, o ir e vir, e que desça abundantemente sobre vocês a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.